Olá, olá, boa noite, que já é tarde. Maltinha do meu Instagram, estamos aqui hoje para mais uma crónica da Anitta. Hoje vai ser um bocado tarde, porque eu, apesar de ter tido um dia tranquilo e não ter ido trabalhar, eu tive um dia muito produtivo de outras coisas e então não tive tempo para estar aqui parada e falar com vocês. E prometi que ia ser hoje, portanto, agora que eu estou aqui já numa altura para relaxar, para dormir, vamos então falar sobre na crónica, não é? E sobre o assunto desta semana. Então, o assunto que eu vos quis trazer esta semana foi sobre treino, ou treinar. Pronto. É um tema que, pronto, como muitos sabem, eu treino no CrossFit, mas é um tema muito abordado. A maior parte das pessoas que eu falo, vêm ao meu Instagram, dão-me parabéns pelo treino, por treinar, por ter tempo, acham que eu sou super motivada, admiro-te muito, por não sei o quê. Mas na verdade, treinar acabou por ser uma coisa que eu incuti na minha vida. Então, eu treinar, nunca fui uma pessoa de treinar. Embora quando era mais nova, não é? Isto andando para trás, eu era aluna de 5 em Educação Física, porque eu sempre gostei de fazer exercício físico. Na escola também, aquelas coisas básicas, olha, gostei muito, cheguei a jogar no Figueirense com handball, gostava muito de basquete, pronto, na escola fazia desporto normal, mas também era novinha, não é? Quando saí da escola normal e fui para o profissional, nós não tínhamos educação física e aí eu perdi um bocadinho essa coisa da educação física e dos treinos. Eu adorava até cenas de ginasta. Pronto, no nosso tempo, infelizmente, os nossos pais não tinham as condições que nós temos hoje em dia de proporcionar certas coisas aos nossos filhos, não é? Tipo, o meu anda no futebol, mas podia andar no karaté, no judo, uns andam no rugby, outros no balé, outros no boxe, pronto. E infelizmente antigamente havia o futebol comunitário, nós por acaso ali no Carvalho tínhamos o handball no Francos Figueirense, mas não havia assim muita oferta, então nós não éramos muito, só talvez mais tarde é que nos virávamos mais, pelo menos é a perspectiva que eu tenho. Então, quando eu fui para a escola profissional, tirei o meu curso de cabeleireira, não havia desporto, não havia educação física, então eu perdi aí um bocadinho. Nessa altura, eu estava na minha adolescência, estava a curtir outras cenas, namoros, ir para a noite, discotecas, pronto, essas cenas, e não fazia exercício físico. Quando fui para a Inglaterra, mas havia uma cena que eu gostava muito, sempre gostei muito, tipo de aeróbica, não é? Que era aquilo que se usava no meu tempo, exercício físico, não havia assim tantos ginásios, ou pelo menos eu não tenho noção, não é? Porque era novinha, mas fazia-se muito aeróbica. Eu lembro-me, tínhamos a Cindy Crawford, que era uma modelo muito conhecida, pronto, sabia muito assim essa coisa da aeróbica, e aulas com dança, eu sempre gostei muito disso. Não havia o Zumba, mas havia outras coisas. Quando eu fui para a Inglaterra, eu quando estava cá andava nessa cadelice, não é? Não precisava nem pensava sequer em ginásios, para mim eu estava top, saudável e a nível físico estava no meu melhor, portanto não estava virada para essas coisas. Quando fui para a Inglaterra engordei um bocadinho, como sinceramente quando fui para lá fui uma pessoa com sorte e conseguia trabalhar e tinha tempo disponível e etc, decidi inscrever-me no ginásio. Como tinha aumentado ali uns quilos, inscrevi-me no ginásio. Inscrevi-me lá no Holmes Place, que era dos melhores ginásios, e sinceramente eu nunca gostei de ginásio, esquece, nunca gostei de ginásio. Aquela cena de ir para as máquinas, primeiro eu não percebo nada das máquinas, ainda agora pouco percebo. Segundo, aquela coisa de aumentar e o caralho nunca foi a minha cena, então eu ia para o ginásio, e eu inscrevia-me nas aulas, pronto, nas aulas de aeróbica, nas aulas assim de coisa, pronto, mas andava lá porque tinha tempo e porque tinha disponibilidade e porque estava a ver se andava um bocado na passadeira. Nunca gostei de correr, essas merdas todas, pronto. Depois regressei a Portugal e nessa altura também foi uma caça a recuperar a minha vida e também não me metia na cena do exercício físico, nunca fui muito virada a isso.
Entretanto, pronto, depois comecei a namorar e casei e bababá. E por acaso o Bruno foi boxista e até era muito ligado ao desporto. E apesar de não ser uma modalidade que me interessasse nem nada, eu ainda cheguei a fazer algumas coisitas com ele, porque tinha que o acompanhar e como tinha que o levar e acompanhar, até fazia, e até, pronto, mas não era uma coisa que nunca me puxou, o boxe nem nada, e então eu durante muito tempo, o que eu quero dizer com isto é que durante muitos anos eu não fiz exercício físico. Quando o Israel nasceu e eu estava sobrepeso com 80 e quase 8 quilos, às vezes, outras vezes 87, outras vezes 86. E eu pensei assim, e eu mudei de trabalho, não é? Porque eu tinha uma vida sedentária, a única coisa que eu fazia era daqui de Ramalde para a APT, que é aqui no Bessa, e portanto era o único que eu andava por dia, e naquela altura eu estava muito gorda, com uma vida sedentária. Quando fui trabalhar para o hospital, aí é que eu senti, porque eu estava sobrepeso, não estava habituada a fazer nada, e sentia nas pernas lá um dia inteiro de um lado para o outro. Eu chegava aqui a casa e doía-me tantas pernas, até que eu meti na cabeça, eu disse, não, eu tenho que, o Bruno durante muitos anos me dizia, tens que treinar, tens que, não sei o quê, mas não é uma coisa que me puxa e não sei o que mais, porquê? Porque eu não percebia nada daquilo. Então, como aqui no hospital eu também trabalhava por turnos e tínhamos lá o ginásio no Bom Sucesso, que é o Fitness Hut ou qualquer coisa assim. Eu pensei assim, se calhar eu até ia para o ginásio, não sei o quê. Pronto. E assim fui inscrever-me no ginásio, não percebendo nada daquela porcaria, mas para além de ter um bocado de orientação do Bruno, cheguei a Joana, que sou amiga dela até no Instagram, fez-me um plano, mas eu sinceramente eu não conseguia seguir aquele plano, porque nada do que estava ali eu conseguia fazer. Foi quando eu percebi, gente, eu tinha uma abelha de 100 anos dentro do corpo. Eu não conseguia subir a uma caixa, eu não conseguia fazer nada. Ainda andei ali 1 ano e tal no ginásio, comecei a ter mais interesse, a copiar um bocado pelo que os outros faziam e comecei a perceber que aquilo que me fazia bem não era tanto fisicamente, como era mais na mente. Aquele tempo que eu estava ali, estava dedicada, não pensava muito em outras coisas. E e depois comecei a perder peso, não é? Andei na Herbalife, etc. E todo o trabalho que eu fiz de perda de peso. E eu sabia que tinha que aliar a perda de peso a nível alimentar com o desporto. Como o ginásio para mim era uma treta, eu lembro perfeitamente que o Bruno me dizia assim, 1 ano e tal no ginásio não se nota a diferença, tu não estás a fazer nada no ginásio. E eu dizia assim, não estou quieto, eu não faço, eu não corro, eu não estou 20 minutos, não sei o que. Ele, tu não estás a fazer nada no ginásio. Dizia-me isso, eu não acreditava. Então, recomendada por uma amiga, fui para um personal trainer, muito fixe, o Diogo. Meninas e meninos, a primeira vez que eu fiz, ele, andas no ginásio há 1 ano e tal, pronto, então vamos fazer um exercício. A primeira vez que eu fiz exercício com o Diogo, eu vomitei, eu senti-me tão mal disposta que eu vomitei. Não é que ele me tenha perdoado, porque ele logo a seguir pôs-me na mesma a fazer o exercício, eu comecei a fazer duas vezes por semana com ele e não sei o quê. E foi aí que eu percebi, tipo, que eu não estava a conseguir fazer nada, eu não estava a progredir nada, e claro que eu precisava, só que, sinceramente, a nível financeiro, eu não tinha capacidade de estar a pagar o personal trainer, e foi quando o pessoal da Herbalife e inclusive a Sofia e tudo, diziam, olha, tenta o CrossFit, que o CrossFit é fixe, tens acompanhamento, é sempre gente, vais ver. E eu dizia assim, essa gente está maluca? E eu no CrossFit, pendurada lá nas barras, tipo macaca, ou a saltar, Deus me livre, ou pegar naquelas barras, meter às costas, aquilo é pesadíssimo, aqueles pesos, aquilo é para aquelas gente maluca que faz culturismo, aquilo não é nada, é tudo adaptável, pá. E eu, como desde o meu despertar, eu fui dizendo assim, não, há coisas desafiantes e de facto eu vou-me propor a ir experimentar. Malta. Eu, a primeira aula, eu não fiz nada de jeito, como é óbvio, foi tudo adaptado. E eu pensei assim, meu Deus, olha, eu durante aquela hora eu não pensei em mais nada. O meu foco foi total para aquilo. E para além disso, aquilo foi muito desafiante, não foi nada secas como ao ginásio, que a malta vai para lá e uns gostam de conversar, outros gostam de estar no telemóvel, outros metem fones e não gostam de falar com ninguém. Eu sou uma pessoa bastante sociável, gosto de falar e
a primeira aula foi muito interessante, apesar que eu ali a medo e um bocado, não digo embrulhada, mas um bocado assim na minha, tipo, a tentar copiar pelos outros, o professor, que é o Hugo, lá a dar umas dicas e tal, e eu, opá, se calhar eu sou capaz de fazer isso, vou experimentar. Vou-me inscrever primeiro mês. Gente, e assim, eu totalmente aconselho o CrossFit a pessoas que, se tu gostas de um desporto, seja focada, por exemplo, à malta que gosta, mulheres, homens de boxe, de karaté, gosta de bicicleta, se tu já curtes uma cena, envolve-te nessa cena, seja futebol, seja natação, envolve-te num exercício que curtas. Mas para quem, tipo, nunca fez exercício como eu, ou nunca foi muito ligado ao exercício, ou então vai para o ginásio e sente-se totalmente perdida, não sabe o que é que há de fazer, não sabes fazer progressões, não sabes se realmente precisas mais de musculação, precisas mais de cardio, queres fortalecer mais as pernas, os braços, pronto, essas coisas todas. Se tu não dominas nada disso, eu super aconselho o CrossFit, porque o CrossFit é muito desafiante, é adaptável, é acompanhado, as aulas são fantásticas, para além de ter, eu sempre gostei de, tipo, da aeróbica e tudo, porque é por causa da música, sei que é como no CrossFit, tu tens ali o background da música, tens o professor sempre a adaptar, se a malta diz, dá muitas lesões, não dá nada, dá se tu quiseres te lesionar, mas se quiseres levar-te ao limite e não sei o quê, podes-te aleijar nas costas, mas isso tu até no teu trabalho podes-te aleijar nas costas, por isso, realmente para mim, eu quando comecei a fazer o CrossFit, totalmente me identifiquei. Porquê, malta? E isto é um conselho que vos dou. Façam exercício físico. Isto para quê? E eu, claro que se ficar toda jeitosa, toda não sei o quê, é óbvio, toda a gente quer ficar melhor fisicamente. Mas o meu melhor fisicamente nem é o que tu vês, que olhas e dizes, está toda isto, ou o rabo assim, não é isso. É eu conseguir ter mobilidade. E eu, quando comecei, percebi que não tinha mobilidade nenhuma. Que eu não conseguia, achava que sabia fazer um agachamento, mas não conseguia. Achava que tinha um grande cardio, não é? Embora eu não goste de correr, e até nisso eu aprendi com o CrossFit, não é? A fazer alguns metros de corrida, e aquilo desafia-me mais. Eu comecei a perceber que, tipo, eu tinha os braços presos, eu não podia com nada. E o que é que isso ia acontecer? Eu não tinha fortalecimento nenhum. Eu tinha um desvio nas costas, que descobri quando tirei o curso de cabeleireira. Fiz ressonâncias e não sei o quê. Eu tinha um desvio na coluna, que não era nada especial, mas sempre que eu, tipo, lavava a louça, ou estava a lavar as cabeças, ou estava assim, muitas horas com secador, aquilo prendia-me as costas todas. Eu tinha que andar sempre em injeções e tudo. E eu, na altura, até desisti um bocadinho da profissão por causa disso. E mesmo quando estava sentada na PT, muitas vezes estava mal das costas, estava sempre parida. E eu agora, gente, eu pus ferro e eu não tenho dores nenhumas nas costas, nenhumas. Porquê? Porque eu fortaleci a minha musculatura. Eu fortaleci a minha... Porque assim, nós mulheres somos diferentes dos homens. As mulheres, por norma, são mais fortes a nível de pernas e mais fracas a nível de braços. É fisiológico. E os homens são mais fortes de braço e não tão fortes nas pernas. Mas, tipo, o CrossFit... Assim, não estou a tentar vender o CrossFit, mas eu estou-vos a dar a minha opinião de que o CrossFit é muito desafiante porque é sempre adaptável. Se tu não consegues fazer de uma maneira, eles fazem-te o mesmo exercício de outra. Tu estás ali em camaradagem com o pessoal. Portanto, tu que estás aí que não gostas de ginásio, que andas ali um bocado perdida, experimenta o CrossFit, porque para mim valeu. Ou então experimenta pagar um personal trainer, porque estás ali a fazer, andas a pagar só para andares ali a fazer o circuito. Porque eu fazia isso, a mim também me deram uma coisa, eu dizia assim, tinha que fazer 10 daquelas ou 12, né? Eu hoje até estava cheia de força e fazia as 12. Mas amanhã estava lá, não tinha força nenhuma, eu só fazia 13, eu só fazia 10. E não estava ali ninguém para me dizer para fazer. Enquanto que quando estou no CrossFit, eu não, há um scale, há uma maneira de dizer assim, não consigo aguentar 21 rep, pronto, fazes 15. Estás a perceber? Há sempre ali um acompanhamento. E depois, isso é importante, olha, é importante para a tua cabeça. Gente, a minha cabeça sempre foi muito barulhenta, com muitos pensamentos. Eu comecei com a meditação por causa disso, porque eu pensava tudo ao mesmo tempo, eu não conseguia organizar. Às vezes era um barulho na minha cabeça irritante e eu ficava super irritada. A meditação ajudou-me nisso, mas o treino, a única altura que a minha cabeça está tipo em silêncio, e olha que eu falo muito e toda a gente sabe,
em silêncio dos outros pensamentos. Porquê? Porque eu preciso me focar tanto no exercício, eu preciso de coisa. E cada dia que eu consigo mais, aquilo que é que me ajuda? Aquilo não só me ajuda a dizer assim, foda-se, eu sou forte e posso... Não é isso. Aquilo que é que me dá a dizer assim, opá, tu és capaz, eu sou capaz. Ainda há pouco tempo eu estive a fazer um exercício que gosto muito, que é o deadlift, e estava a fazer com uma parceira altamente, que é uma das mulheres fortes da minha box, a Filipa, e eu às vezes, não é, como qualquer uma, não, é muito pesado, tipo, a pensar, foda-se, ainda me magoa, eu não quero magoar. Não, é muito pesado, não sei o que, é muito pesado, não é nada pesado, Anitta, anda lá, não sei o que, desafiou-me, vou tentar e tal, ela, vais tentar, vais conseguir. Opa, e não é que eu consegui, pau, 85 quilos, 5 reps, espetacular. Pá, e depois eu saí de lá e disse assim, ei pá, eu sou mesmo forte. Isso ajuda-te a fortalecer a tua mente também para outras coisas da tua vida. Portanto, o que eu quero vos passar aqui a nível de desporto é, gente, o desporto é tão importante para o teu futuro, porque eu quando for velhote, eu vejo pela minha avó está com 90 anos, e a minha avó mentalmente está boa, pá, boa memória, está fixe da cabeça, está muito bem, só que fisicamente a minha avó tem osteoporose, os ombros dela estão deficientes, ela não consegue levantar mais assim com os braços, ela só consegue assim, ela já não consegue chegar à banca. E o que é que isto, o que é que foi isto? Foi uma vida de trabalho, não é? Porque eles eram muito mais castigados que nós. A minha avó começou a trabalhar super cedo, era uma miúda, pai, com 9, 10 anos veio de Penafiel para o Porto trabalhar. E trabalhou muito, não é? Então o que é que acontece? Ela já não tem capacidade hoje em dia. O que a está a travar é o físico. E ela quer se levantar, tipo, ela é tipo, tem que se agarrar a qualquer coisa e tal. E a gente tem que lhe ajudar. E eu, tipo, eu quero me levantar sozinha, não é? E para isso o que é que eu tenho que fazer? Fortalecer a minha musculatura. Portanto, o exercício físico, gente, é mais do que ir lá para ficar com o corpo bom. É para ficar com uma musculatura boa, para tu envelheceres em boas condições e para a tua tola. E depois é assim, toda a gente diz, eu admiro-te. Gente, eu quase nunca, é um segredo, vocês não digam a ninguém, eu quase nunca quero ir treinar. Eu quase nunca vou motivada. Zero motivação. Gente, eu sei que nós temos uma página onde podes ver que treino é que é. Eu nem beijo o treino. Porque se eu vejo o treino, eu começo a dizer, não gosto nada disto, gosto nada daquilo. Nunca gosto, não há... Pronto, há um movimento ou outro que eu mais ou menos gosto. Eu não gosto de nada. Hoje o treino até fiz. Merda, não gosto de nada. Eu até gosto... Olha, por exemplo, eu gosto de fazer deadlift. Percebem? Tipo, que a gente faz de X em X. Que é um movimento de crossfit. Mas, gente, eu nunca vou motivada. Eu raramente gosto dos treinos. Raramente. Estou lá e estou, foda-se, para que é que eu me vim meter nesta merda? Eu sou mesmo choné. Foda-se, eu pago para me castigarem. E eu, tipo, não sei o quê. Mas eu saio de lá tão vitoriosa, tão bem. Fisicamente sinto-me bem. Bem com mais energia. E foi um bocado... Às vezes é difícil, principalmente para nós mulheres. Eu não vou criticar se é de homens, mas para nós mulheres, eu falo por mim, que tenho que gerir na mesma uma casa, antes geria marido e não sei o quê, pronto, isso tudo, agora tenho menos essa situação, mas tenho que gerir o meu tempo, tenho que gerir o meu trabalho, tenho que gerir a minha vida familiar, tenho que gerir os tempos com o meu filho, e portanto, nem sempre se consegue treinar, mas se tu começares a meter a parte do treinar como se fosse escovar os dentes, ou como tu tens que programar para fazer as unhas e assim, se tu te programares, tu consegues. Isso, quando as pessoas dizem assim, não tenho tempo, não é. Eu sou a prova viva para vos dizer que nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. Ok? Tu não te priorizas, tu não priorizas o treino e por isso é que não arranjas tempo. É como tu dizes que não tens tempo para a mulher ou para o homem ou para namorar ou isto e aquilo, não é. Não estás a priorizar aquilo naquele momento, por isso é que não fazes, não tens tempo, não sei o quê, porque quando é uma coisa que tu realmente queres, tu arranjas o tempo. Portanto, maltinha, eu prolongo-me sempre, eu acho sempre que vai ser pouco tempo, por isso eu vou postar isto no YouTube, que é melhor, e vou-vos dar uma informadela ali no Instagram. Mas,
o que eu vos queria falar sobre o treino é porque eu recebo muitas vezes mensagens tipo: ei pá, tu aqui és, boa, parabéns, foste treinar. Olha, se vocês virem hoje, o meu filho foi comigo, porque a escola está quase a acabar e eu queria treinar àquela hora, então das duas uma eu ia buscá-lo mais cedo, fui buscá-lo mais cedo, vem comigo, adora. Ainda bem que na minha box é possível levar o teu filho, que é outra cena também muito fixe. O meu filho fica lá na dele, quer andar lá a treinar, fazer de conta que treina, pode fazer. Se quiser estar lá sossegado no sofá, está. Tem sempre alguém lá, é uma comunidade muito fixe, é um apoio muito fixe. Por isso, muita gente me dá os parabéns por isso, me dá... Ok, e é verdade, eu devo ser parabenizada, que sou de poucas pessoas, não é? Que eu conheço, que tira tempo para isso, porque mas é só porque eu me priorizei, gente. É só porque eu percebi o quão é importante, mais do que ter até porque não tenho, não é? Não tenho o six-pack, nem tenho a coisa, mas mais do que isso tudo, é o que aquilo me faz à cabeça. Como eu descanso melhor à noite, como eu sei que, eu até posso morrer amanhã. Está armada em saudável. Não, eu posso morrer amanhã, gente, mas eu estou a aproveitar, eu estou a tentar chegar à minha velhice nas melhores condições. E é isso que eu vos quero passar, que exercício físico é muito importante para a tua velhice. É um investimento, não para o agora propriamente, para a tua velhice. É o melhor tratamento para depressão, ansiedade. Em vez de estás a tomar medicações, se tu começares a treinar, pouca coisa, não te consegues já meter, eu faço uma caminhada, gente, as caminhadas quase praticamente não te faz nada, faz bem olha, tu também desanuvias um bocadinho, mas conforme tiras aquele bocado para as caminhadas, porque depois vem o inverno, já não vale a pena as caminhadas, estás a ver? Portanto, faz por ti, faz pelo teu futuro, é importante para tu envelheceres melhor, ajuda-te a descansar. Sexualmente ficas mais, porque aquilo aumenta-te a libido, porque te aumenta, hormonalmente faz-te bem e portanto sentes-te com mais energia, mais predisposta, mais bem disposta e depois também gostas de olhar para o espelho, sentes-te a Mulher Maravilha e vens para casa e estás noutro ânimo para o teu marido, para o teu namorado. Portanto, eu estou a falar mulher, mas isto também é aos homens, portanto, tu que tens depressão, ansiedade, pânico, todas essas coisas ligadas um bocado ao foro mental, vai fazer exercício físico. Eu falo do CrossFit porque é a minha experiência e para a malta que não gosta de ginásio não sei o que, é a melhor coisinha. Eu sugiro a toda a gente que o faça. Mas se a tua cena for ir para o ginásio, nem que tu não faças nada no ginásio, que não progridas nada muscularmente nem nada, mas só o tempo que tu lá estás-te a dedicar, que estás a tentar te desestressar da vida, é muito importante. Portanto, maltinha, para não me alongar mais, o que eu vos queria passar era isso, era que exercício físico é muito importante, não só para o teu visual, como para a tua mente, como para o teu futuro, para envelheceres o mais saudável possível. E prioriza-te também. Com isto eu quero dizer que também tu podes e deves-te priorizar, tirar tempo para ti, se és mãe, se és mulher, se és marido e também não tens tempo. Não tripem com essas, fui treinar e não sei o quê. Não tripem com isso, treinar é realmente muito importante. Era uma coisa que o meu parceiro me dizia para eu fazer e eu não fiz durante muito tempo, até à altura em que eu descobri por mim que tinha que fazer. Depois tentei motivar o meu parceiro a fazer isso. É muito fixe quando tu tens um parceiro que te acompanha nisso. Portanto, quando tu estás um bocado motivada a fazer, pode ser que o teu marido até se sinta motivado a ir contigo e com isso também motivas os filhos. Porque, o meu filho é super orgulhoso de eu ir tanto é que ele mal pode, mãe, mas à boxe eu quero ir. Hoje eu fui buscar lá à escola, disse, filho, a mãe vai treinar, por isso é que te veio buscar mais cedo. Queres vir treinar com a mãe ou queres ficar em casa, no sossego, a ver as tuas cenas? Mãe, quero ir treinar contigo. E ele adora ir. E ele fica toda coisa assim para os colegas. A minha mãe pode com não sei quantos quilos, não sei o quê. Para mim é satisfatório. E para ele é um exemplo. Ele agora até está gordinho, joga futebol. Eu não insisto muito nessa cena dele, vou-lhe dizendo, porque eu quero que seja uma coisa que parta dele. Mas eu, mais do que o que eu digo ao meu filho, eu quero servir de exemplo para ele. E quero envelhecer saudável, quero estar cá no tempo que me é devido e aproveitar ao máximo. Portanto, maltinha, treinar
e de fazer qualquer coisa. Não há desportos masculinos nem desportos femininos. Pá, faz canoagem, faz o que tu gostares, mas faz alguma coisa. Vais ver e depois vem-me aí dizer: Anitta, tinhas razão. Olha, meti na cabeça, arranjei o tempo. Podes não conseguir logo ter uma... Eu treino 1 hora. Há malta que depois consegue ficar na boxe. Eu às vezes não. Às vezes chego lá, estou lá um bocadinho, 10 minutos, 15 antes, vumba, treino 1 hora e venho logo embora. A malta fica lá a confraternizar e eu trabalhar, para casa fazer o jantar. Estão a ver? Só quando estou de férias assim é que eu tenho tempo de estar lá a confraternizar. Mas estão a perceber que é importante. Eu, de certeza que todos vocês têm ali meia hora, 1 hora. Há malta que também curte treinar em casa. Eu posso ter todos os recursos e até já saber alguma coisa, mas treinar em casa, pá, não é para mim, não faço nada. Às vezes o que eu gosto de fazer é meditação e às vezes yoga, que é uma coisa que eu agora também vou me dedicar um bocadinho mais, porque acho que o yoga é muito bom, tipo, para os alongamentos e aquela coisa, e para alinhar os teus chakras e as emoções, é muito fixe. E portanto, maltinha, não vou prolongar mais, vou postar vídeo aqui no YouTube, porque isto é sempre enorme e estar aqui fica sempre aqui imenso tempo e nunca mais. E, portanto, esta foi a crónica da Anitta. Já às 11 e tal da noite, foi a hora possível, estão a ver? Eu comprometi-me, é quase como o treino, eu comprometi-me que às quartas-feiras fazia a crónica, só se for mesmo por bem possibilidade. E hoje, eu estava aqui até, já naquela, não vou fazer, vou-me encostar aqui na caminha. Agora que já estou tranquila, já fiz as minhas coisas todas, já preparei tudo para amanhã. Bem, vou-me encostar aqui na caminha. Mas não, disse não. Eu comprometi-me com o meu povo, com a minha maltinha do Instagram, portanto vou fazer e aqui está eles. Gente, sempre a campear, 20 e tal minutos, isto é um podcast. Eu vou começar a fazer podcast, ou direto, não sei. Eu só não faço direto porque depois, como não tenho aquela hora certa, não posso dizer, pessoal, logo há um direto assim. Né? É por isso que ainda não fiz direto, mas qualquer dia vou virar TikToker e vou começar a fazer diretos e vou ganhar liguens e aquelas merdas todas e vai ser a loucura. Por isso, maltinha, amo-vos muito. Obrigado pelo tempo que me dedicam e